Usinas hidrelétricas utilizam a água represada em reservatórios para a produção de energia elétrica. A depender das características de sua construção, possui maior ou menor potência. A hidrelétrica de Furnas, localizada em Minas Gerais, possui potência instalada de cerca de 1.200 watts. A gente vai usar isso aqui no item B. Você vê que o item A ele é mais teórico, e isso é comum na UFO, mas geralmente ele coloca a parte de continha, pelo menos antes se costuma colocar a parte de continha nos primeiros itens, e no terceiro item era um mais descritivo, teórico, de tal forma que mostra sua compreensão ali do que você fez antes, e geralmente relaciona, né, os itens que você fez antes, geralmente era A, B e C, né? Aqui não, ele já tacou na letra A uma teórica, aí na B vem a parte com mais raciocínio lógico e continha, né? E equação, equacionar, enfim. Bom, ele falou que a hidrelétrica de Furnas, localizada em Minas Gerais, possui uma potência instalada de cerca de 1.200 megawatts e dispõe de 8, ó, escreveu por extenso, mas tem que sublinhar, isso aqui vai ser muito relevante no item B, 8 comportas com 10 metros de altura cada, que captam água do reservatório e a levam até as turbinas, tá? Considerando a situação descrita, responda os itens abaixo. Bom, essa parte que eu sublinhei eu vou usar só no item B. Olha a letra A, o que ela diz. Se, inclusive esse item já vou dar, para mim não ficou muito super bem escrito, parece que faltou uma palavra, mas já conferi, não foi erro de digitação meu. Se na natureza a energia passa por processos de transformação, então tá aí, ó, vai pegando todos os detalhes, tá falando de transformação de energia, né? A energia se transforma. Explique como a fonte de energia. Ele não fala qual fonte de energia, acho que ele quer que você saiba qual é. Mas ele podia falar como uma fonte de energia, uma determinada, mas a fonte de energia ficou parecendo que ele está se referindo a alguma específica e não fala qual é. Ele explica como a fonte de energia transporta a água dos rios, lagos e mares para os reservatórios das usinas hidrelétricas. Antes de começar a responder, vamos tentar enxergar aqui o big picture, né? Ver o geral, ver a ideia geral, que o macro. Essa é uma ideia interessante, é um tipo de ataque da questão aí, de você olhar para a questão para o macro, né? Vamos pensar ou para o que ela fala, né? O que são esses reservatórios? Você geralmente tem aqui o reservatório de água, né? Ele não é todo redondinho assim, né? Ele na verdade, ele é uma espécie, meio que forma geralmente uma espécie de lago, né? Então isso aqui representa o reservatório de água, tá? E você coloca aqui como se fosse represado ele assim, uma parede aqui. Essa parede tem comportas, né? Tem umas portas bem grandes que você deixa a água fluir, mas direcionando-as, né? Elas vão caindo por essas comportas, seriam aqui, outra cor. Até que aqui você é simplista. Você encontra as hélices. Quando essa água aqui de cada uma das comportas vai atingindo as hélices, elas provocam o quê? O giro dessas hélices. É que eu não vou entrar em mais detalhes além disso, para não complicar demais a questão, mas aí essas hélices girando fazem com que ímãs gire, em volta deles tem espiras, ou espiras gire, em volta deles tem ímãs fixos, e isso causa uma variação de fluxo pelas espiras, que gera uma corrente induzida, e essa corrente é aí redirecionada para as linhas de tensão e tudo mais. Mas a parte que é relevante para essa questão é essa aqui. Beleza. Agora a pergunta é: aqui fica como se fosse uma espécie de lago, tá? Como que a água chega até aí? Eles represaram, né? Ou até, na verdade, pode ser, costuma-se desviar rios e armazenar uma parte, né? E aí você vai direcionando um pouquinho, tirando um pouquinho. Mas como a ideia geral ele está perguntando como que na natureza faz para que a água de rios, lagos e mares cheguem para abastecer essa represa aqui, né? Para esse reservatório, né? Como que chega aqui? Então, quando você me lembra, eu estou mostrando que vocês têm que pensar. Ele está falando de transporte de água pela natureza.
Parece até que você está voltando à infância, não é? Eu acho que você revê isso rapidamente aí no ensino médio, no cursinho, mas você aprende lá no ensino fundamental do famoso ciclo da água, né? O ciclo hidrogeniônico, né? É o ciclo da água. Aí tem aquele desenhinho antigo, você vê aqui tem os mares, aí mostra o sol aqui, desenho bem simplesinho. Aí mostra a água evaporando, formando nuvens aqui em cima. Aí mostra que essa nuvem foi empurrada pelo vento, né? Soprando aqui. Até que ela chega geralmente aqui no alto de onde tem uns desenhos de montanha, assim, né? Onde chove, e aí forma os riozinhos, né? E aí parte dessa água vai para onde? Vai, vai percorrendo até que vai vir e vai abastecer isso aqui, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. E aí chega aqui na represa, né? Ó, ficou mais legal do que eu imaginava. Ficou ótimo, né? Engasguei com essa saliva. A emoção foi grande aqui com o desenho. Lembrando a infância. Vamos lá. Então, falou em transporte de água, só que é cuidado. Lá no ensino fundamental, você aprende de uma forma super simplificada. Aqui, você percebe pela questão, tanto pelo enunciado quanto pelo item, que há uma certa ênfase na palavra energia. Ele cita, inclusive, antes de fazer a pergunta, antes de fazer, na verdade, a afirmação, ele pede, antes de pedir a explicação, ele cita que na natureza a energia se transforma. Então, se eu falar só que evapora, chega, vento sopra, cai no alto das montanhas, na nascente de rios e aí vai parar no reservatório. Você vai ter que dar uma ideia da energia. Então, vamos lá, é um texto. Aqui é basicamente um texto. Vou tentar escrever. Assim, se você for até o PDF, até o site da UFO, você tem ali a resposta esperada. O que eu posso. É por isso que eu pensei, o que eu tenho a acrescentar se já tem a resposta esperada ali? É como você tem que pensar em checar palavras importantes no enunciado, né? Ele falou de energia, né? Porque isso, a resolução comentada, não é clara da UFO, né? Ela é mais resumidinha. Então, eu estou tentando ensinar aqui que você tem que olhar a palavra energia, natureza, transporta água de rios para os reservatórios. Tudo isso, vê o que te lembra isso? Ciclo da água. Tá? Então, vou tentar escrever com minhas palavras, aí você escreve com as suas, né? Mas o importante é representar aquele ciclo ali da água e ir acrescentando mais detalhes sobre a energia envolvida nesse processo. Tá? Então vamos lá, vou tentar escrever aqui. Explique como a fonte de energia transforma. Ok. Esse transporte de água não pode ser, não posso encher muita linguiça, então eu não posso perder clareza, né? Tem que pensar que o corretor vai ler isso aqui. Está relacionado com o ciclo da água. Ponto. Inicialmente, tem-se como fonte de energia o Sol. Tá? Eu não lembro, deixa eu só conferir aqui. Sol tem que ser com letra maiúscula. Outro dia eu estou escrevendo, mas eu vi um texto aqui que ele não colocou. Sol tem que ser com letra maiúscula. Vamos se referir ao astro, que é o centro do sistema. Já foi enviada a sonda do Sol. Tá. Use minúsculo quando em referência a condições climáticas. Dia de sol. Ah, tá. Beleza, entendi. Então, voltando aqui. Então, em maiúsculo. É o astro que eu estou mencionando aqui, o Sol. Esse transporte de água está relacionado com o ciclo da água. Inicialmente tem-se a fonte de energia
tem-se como fonte de energia o Sol, que aquece a superfície. Aí você pega aqui, ó, de rios, lagos e mares. E rios, lagos e mares. Aí você podia até também pensar, ah, professor, mas rios muitas vezes vão desembocar nessas represas. Aí tem também essa parte do rio, né? Mas não é uma fonte de energia que está inicialmente. Tem sim. O rio vai sempre, ele vai sempre ficando no nível igual ou mais baixo, né? Ele vai descendo, você vai descendo o rio, ele vai transformando energia potencial, ele começa lá numa altitude maior e deságua ao nível do mar, né? Eles costumam correr para o mar, mas ainda tinha a palavra mares aqui, né? Não tem como do mar ir direto correndo pela superfície do solo e chegar na represa, só se a represa ficasse abaixo do nível do mar, tá? Mas aí é um caso bem à parte. Então, isso é tudo para você pensar. A ideia está falando do quê? Do ciclo da água. O Sol, que aquece a superfície de rios, lagos e mares, fornecendo, ó, falando de energia aqui, energia térmica para as moléculas de água que, assim, conseguem evaporar, né? Devido a essa energia que elas recebem, elas conseguem evaporar. Aí você continua. Ponto. Ao evaporarem, as moléculas. Vou colocar ao evaporar, fica mais claro. A água. Eu não escrevi esse texto antes, estava escrevendo agora com vocês. Ao evaporar. Ao evarar, não. Ao evaporar. Tem que, ó, revisar o texto depois de escrever. De preferência, né? Escreve a lápis. Eu sei que dá uma agonia, porque eu acho que não vai dar tempo. Ou você está bem treinado, treinada para escrever a caneta e depois fazer um mínimo de correções. Ou se você tiver um tempinho que seja, para garantir uma nota bonita ali naquela, você escreve a lápis. Eu fazia isso. Escreve depois, revisou, apagou, corrigiu. Ou usa o rascunho para escrever o primeiro texto, tudo a caneta. E aí corrige tudo ali no rascunho e depois passa para a folha de resposta já a caneta, é outra opção. Ou escreve na folha de resposta a lápis, aí tem gente que gosta de cobre com caneta, depois tá tudo corrigido ok, e aí passa a borracha para apagar o lápis por baixo. Aí fica seu critério. Então, inicialmente tem como fonte de energia o Sol, que aquece a superfície de rios, lagos e mares, fornecendo energia térmica para as moléculas de água, que assim conseguem evaporar. Ao evaporar, a água se eleva, a água se eleva até altas. Altas altitudes é tão ruim, né? Grandes altitudes, onde se resfria, né, perdendo parte dessa energia térmica. Olha, eu falando de energia aqui de novo, ó. Condensa-se e forma, a água forma as nuvens. Ponto. As nuvens, por sua vez, são transportadas pelo, pelas correntes de ar, pelo vento, até chegarem a nascentes de rios, lagos e até no próprio e até sobre o próprio reservatório, onde é, precipita, precipita-se, convertendo parte de sua energia potencial gravitacional
que estava lá em cima, né? Em cinética. Hum, eu quero colocar. O que que eu estou querendo colocar ainda? A parte da. A parte dessa água que cai em nascentes de rios continua a converter energia potencial em cinética até, eventualmente, chegar a algum reservatório. Pronto. Vamos reler. Esse transporte de água está relacionado com o ciclo da água. Inicialmente tem-se como fonte de energia o Sol, que aquece a superfície de rios, lagos e mares, fornecendo energia térmica para as moléculas de água que assim conseguem evaporar. Ao evaporar, a água se eleva até grandes altitudes, onde se resfria, perdendo parte dessa energia térmica, perdendo parte, vamos ver aqui, ó, da energia térmica que adquiriu do Sol, condensa-se e forma as nuvens. Ó, você pode escrever em vários parágrafos assim também. Aqui minha letra tá grande, você faz uma letra menor, tá? Mas isso aqui acho que cabe no espaço que ele tem ali na para a letra A. As nuvens, por sua vez, são transportadas pelas correntes de ar. E aqui eu dei um espaço entre parágrafo e outro, ficar mais claro para vocês. Podem escrever logo abaixo, claro. Até chegarem às nascentes de rios. As nascentes de rios, lagos e até sobre o próprio reservatório. Aqui a gente não tem esse ponto, né? Onde precipita-se convertendo parte da sua energia potencial gravitacional em cinética. A parte dessa água que cai em nascentes de rios continua convertendo energia potencial em energia cinética até eventualmente chegar a algum reservatório. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho da letra. Pronto. Acho que tá uma boa resposta para a letra A. Mas você viu que a ideia girava em torno do ciclo da água, mas você dando detalhes sobre a conversão de energia. Eu não falei ainda da energia acumulada no reservatório que vai acionar as hélices e que é a conversão de energia potencial gravitacional em cinética. Eu vou usar essa ideia no item B. Por que, que eu não entrei aqui no item A? Porque ele só pediu, ó, explique como a fonte de energia, que eu acho que é solar, transporta a água de rios, lagos e mares para os reservatórios das usinas hidrelétricas. Então, só do mar, água e rio, para o reservatório. Acabou. Então, encheção de linguiça seria assim. Ah, e depois ele ainda cai na comporta, transformando energia potencial gravitacional em cinética, movendo a hélice. Isso, para mim, já é encheção de linguiça. Pode até perder ponto, ganha, e provavelmente não vai ganhar. Né? Que ele só perguntou até chegar no reservatório. Beleza? Então, tá aqui a resposta. Uma resposta. Você vai ver que não tá igual. Escrevi realmente com minhas palavras aqui. Eu li a da UFO. Mas não quer formar a bolinha. Tá bom. Por que você não quer formar a bolinha? Agora formou. Tá. Deixa eu editar. Item B. Vamos fazer o item B aqui embaixo. Tá? Porque acho que, se eu não me engano, o formato é mais horizontal ali. Mas como eu falei, eu estou tentando escrever com a letra pequena e quantidade pequena, tentando não encher linguiça, mas escrever o que precisa ser dito. Letra B. Item B. Vou fazer aqui embaixo. Eu estou deixando bastante espaço em cada questão para quem for imprimir antes para fazer. Ó, tem duas. Tem aquele pedaço da primeira folha, tem mais duas folhas inteiras. Que lado que é isso aqui? Ah, só quando eu faço a bola maior, ele tá deixando bonitinho aqui. B.
Considerando que a potência instalada de Furnas não sofra nenhum tipo de perda, ou seja, a instalada é a útil, isso facilita bastante a questão, você não teria que ter um percentual de perda que tinha que informar, enfim. E que a água do reservatório flui pelas comportas caindo da altura de 10 metros em direção à turbina, demonstra por meio de cálculos, então ele quer que você mostre os cálculos, né? Mas não é mostrar as continhas, é equacionar qual o volume de água, ele quer saber o volume de água que passa através de cada uma das comportas a cada segundo. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água igual a 10, ou 10 ao cubo, ou 1000 kg por metro cúbico. Beleza. O que eu vou fazer? Eu tenho que chegar no volume de água que passa a cada segundo. Você vai lembrar o quê? Que eu tenho a potência total, mas são 8 comportas. Se elas são cada uma com a mesma altura e não a perda de energia, é porque fica 1/8 disso aqui para cada comporta. Foi assim que a UFO respondeu? Não. O jeito da UFO para mim está super elegante, mas não está tão claro para todo mundo. Ele faz um estilo que eu até gosto, mas eu não costumo usar muito em aula, porque eu acho que deixa o aluno achando que é difícil demais, que é encaixando uma equação dentro da outra e no final trocar os valores numéricos. Eu acho super elegante, assim, super legal. Mas eu acho que o aluno que está ainda começando, fazendo isso pela primeira vez, ou mesmo algumas vezes, ainda não tem, ou até não tem esse hábito, pode estranhar. Eu vou fazer de um jeito que eu acho que é quebrando realmente em partes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é achar a potência de uma única comporta. Eu vou chamar de potência Izinho, para dizer que é uma potência individual. Eu vou pegar a potência total e dividir em 8 partes, porque você falou que são 8 comportas. Por que eu fiz isso? Porque ele quer em cada comporta, de cada uma por segundo. Então, eu vou ter que dividir. Então, eu vou pegar aqueles 1.200 megawatts. Cadê? Está aqui no texto base. Deixa em megawatts por enquanto. E vou dividir por 8. Gente, dividir por 8, eu já dei essa dica. É dividir por 2 e por 2. Então, vamos lá. 1.200 por 2, 600. Por 2, 300. Por 2 de novo, 150. Então, eu tenho aí em cada comporta 150 megawatts. Vamos só lembrar aqui, aproveitar que já estamos aqui, ó, que mega é um prefixo de unidade de medida que corresponde a 10 à sexta. Quilo é 10 ao cubo, mega é 10 à sexta, giga é 10 à nona e tera é 10 à 12. Tá bom? Então, beleza, eu tenho essa potência. Aí você vai lembrar que potência é energia sobre tempo. Isso eu falo demais nas aulas de questões objetivas, né? Direto. Essa definição de potência é tanto para a parte de eletrodinâmica quanto para qualquer outra parte da física, ou eventualmente se cair na química ou na matemática, potência é a taxa de energia em função do tempo. Qual o tempo que eu vou pôr aqui? Isso a UF também não fez. Ele preferiu já colocar em razão do tempo, que é mais elegante, de novo, acho bem mais elegante, mas não é tão claro, acho, para o aluno. Eu vou, já que ele quer por segundo, eu vou usar o tempo aqui de 1 segundo, tá? Agora, qual é a energia que eu vou encontrar? Eu vou pegar e jogar a potência individual aqui. O que eu vou achar? A energia individual, a energia acumulada, que vai ter acumulada, que vai passar, né, que passa de água ali por segundo, a cada segundo, né? Eu vou ter a energia que é convertida de potencial e cinética. Lembra que eu te falei lá no desenho que as comportas, aqui, ó, tá aqui em cima, aqui tem uma certa energia potencial, à medida que vai caindo, descendo aqui, vai sendo convertida em cinética, né? E aí, quando atinge a hélice começa a girar, ou seja, passa essa energia cinética para a hélice, e aí depois se converte essa energia mecânica, digamos, do giro da hélice em energia elétrica com os ímãs e espiras. Então, o que eu vou achar aqui é a energia em cada comporta, a energia acumulada, né, daquela massa de água ali, vai ter uma certa massa de água, que é que vai passar a cada segundo, que vai estar, aquela massa vai estar acumulando uma certa energia potencial gravitacional. Eu vou achar essa energia. Então, vou colocar aqui os 150 megawatts. Ah, só que eu tenho que escrever isso para o examinador, né? Eu estou explicando para você, não estou escrevendo. Quase que é falta de hábito, porque eu voltei agora a gravar as discursivas.
E você tem que saber o que você vai explicar. Aqui eu só coloquei equação, não é suficiente na minha visão, né? De onde que você tirou? Assim, apesar que o examinador sabe que você dividiu por 8, ele não sabe se você entendeu por que você fez isso, você fez na sorte. Então tem que colocar aqui, ó. Como são 8 comportas, pode-se, eu gosto de usar não gosto de falar, pode falar posso, né? Mas pode-se dividir a potência total por 8, a fim de se conhecer a potência em cada uma das comportas. 2 pontos. Pronto. Está explicada essa primeira parte. Aí você escreve potência individual, né? Vou colocar aqui, ó, potência individual para ele entender que esse I é de individual. Individual em cada comporta, fica mais compacto. Potência I é igual a potência total dividido por 8, 1.200 por 8, 150. Agora, que já, então aqui, esse aqui já está a primeira parte. Agora vem a segunda parte. Em seguida, aí você coloca, supondo um intervalo de tempo de 1 segundo, porque por que você trocou ali por 1? Né? Você está supondo isso. Né? Como colocar? Vai colocar, não, já está escrito lá, eu vou colocar como solicitar no texto, mas é expressão de linguiça. Não precisa, está ali no texto, o examinador tem acesso ao texto. Em seguida, supondo um intervalo de tempo de 1 segundo, pode-se determinar a energia, a energia potencial gravitacional acumulada na massa de água que irá, como que ele usa, qual termo que ele usa aqui? Que irá passar através, irá passar através de cada comporta por segundo. Ih, aproveitar aqui. Aqui você escreve de lápis primeiro, né? Na sua prova. Ou no rascunho, depois transcreve. Ou escreve de lápis, depois cobre de caneta. Tá? Para não dar problema. Em seguida, supondo que vai tempo de 1 segundo, pode determinar a energia potencial gravitacional acumulada na massa de água que irá passar através de cada comporta por segundo. Pronto, é explicar por que você vai trocar aqui por 1. E o que você vai encontrar aqui. Então, isso você tem que explicar, porque o examinador não tem que falar por que ele colocou 1. Ah, eu sei, mas ele. Algumas coisas. Como que eu sei que o aluno sabia? Ou ele trocou 1 só porque estava escrito 1? Ele tem que explicar ó, o que é. Por que eu coloquei 1 ali? É porque assim eu encontro a potência, a energia acumulada na massa que lá irá passar por cada comporta. Aí aqui vem a potência de cada comporta, 150 vezes 10 a sexta, né? Já passa para watts, a energia já dá em joule. A energia, que é aqui o tempo 1. Então você vai ter que a energia potencial, vou colocar a energia, chama de EI, né? A de cada comporta, vai ser exatamente 150 vezes 10 a sexta joules, tá? Eu gosto de ir marcando assim. Ou, na verdade, eu gosto de dar a marcação mais enfática na resposta final. Então aqui eu coloco alguma coisa tipo 2 tracinhos assim, alguma coisa para indicar que esse valor é importante, ou uma nuvenzinha em volta, tá? Vamos continuar aqui. De novo, aqui você escreve com letra menor, né? Para caber ali naquele espaço. Aqui eu escrevo com letra grande para ficar claro para vocês enxergarem. Agora que eu tenho energia acumulada, eu vou usar agora, usando-se a equação da energia potencial gravitacional. Pronto, só para dizer qual você vai usar. Aí você coloca energia potencial é mgh. Aí você coloca a energia aqui, ó, 150 vezes 10 a sexta.
Aqui vai ser a massa de água, colocar em MA, lembra, massa de água. Gravidade ele deu, que era 10. E a altura também é 10. Corta 100 aqui, aqui fica 10 a quarta. Então, aí você vai ter que a massa de água é 150 vezes 10 a quarta, ou como eu gosto de escrever, 15 vezes 10 a quinta, né? Esse zero passei para cá, quilogramas, que está nesse I. Só que ele pediu o volume, né? Ele pediu o volume, mas tudo bem. Ele deu a densidade, 1.000 kg por metro cúbico. Então, agora é a parte final. Aí você coloca, finalmente, para avisar o que é o final, finalmente, usando-se a equação da densidade para a massa de água encontrada acima, porque eu não falei ali que eu encontrar a massa de água, eu vou colocar aqui. 2 pontos. E vem, densidade é igual a massa sobre volume. Volume é a massa, que é 15 vezes 10 a quinta, sobre a densidade, que é 10 ao cubo. E corta aqui, sobra 2. Tá vendo? Aqui eu não preciso ficar colocando, ó, eu dividi em cima e embaixo por 10 ao cubo e coloco aqui assim, ó. Pode? Pode. Mas se você corta assim é mais rápido. E até, me corrija se estiver errado, mas eu nunca vi um examinador, alguém falar que o examinador tirou ponto por causa disso. Então vai ficar 15 vezes 10 ao quadrado, que é 1.500. O quê? Está no SI, então é metros cúbicos. Observe que a questão não especificou a unidade. Qual o volume de água que passa? Então você podia, se quisesse, converter aqui para litros, mas para quê? Só para ter uma passagem a mais? Não, deixa em metro cúbico. Se eu quisesse converter para litros, bastava multiplicar por 1.000, seria 1.500.000 litros por segundo em cada comporta. Você tem noção da quantidade de água absurda que é. Mas vamos deixar aqui em metros cúbicos, 1.500 metros cúbicos